eu sei que Coraline não era tão pesado assim e que vocês já conheciam o Médico e o Monstro, mas a gente precisava passar por eles para chegar na Caixa de Pássaros, porque aqui aí sim a gente tá falando de uma coisa pesada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frio na Espinha. Meu nome é Matheus Valduga, eu sou colunista no jornal A Madrugada e junto com o jornal a gente desenvolveu esse projeto literário e cultural, onde toda semana a gente vai discutir um livro de terror. E hoje a gente vai falar então de Caixa de Pássaros do Josh Malerman. Esse livro é de 2014, ele é bem recente e ele ficou bem conhecido, mais conhecido em 2018 quando fizeram um filme desse livro que é o Bird Box. Tá na Netflix, é um filme de terror, suspense, que eu não gosto muito, ele dividiu muita crítica, porque na minha visão ele não transpassa tudo o que acontece aqui. Mas, antes de tudo, só queria explicar novamente que como a gente vai passar por livros mais antigos e livros mais novos, a escrita e a forma de expressão narrativa do autor, ela é muito diferente do narrador do autor, obviamente. E aqui a gente tem um livro muito mais rápido, muito mais urgente, muito mais denso, só que com uma escrita muito fácil e muito direta. O que acontece em Caixa de Pássaros? Aqui a gente acompanha a Mallory e seus dois filhos em um apocalipse, num mundo destruído, bem parecido com Eu Sou a Lenda, que a gente vai ver mais pra frente, onde a Mallory está se organizando para fazer uma fuga de um lugar onde ela está para procurar um abrigo, ela e essas duas crianças. O que aconteceu aqui? Algumas criaturas vieram para a Terra e quando as pessoas entram em contato visual com essas criaturas, elas matam outras pessoas porque elas entram num estado de insanidade e depois de matarem as outras pessoas, elas se matam. Então, quando os primeiros casos começam a aparecer, a gente vai vendo como o mundo vai se destruindo e como ele vai, obviamente, ficando mais paranoico, tentando se conservar, as pessoas não saem mais de casa, porque o legal de entender aqui de como a história é contada é que, obviamente, a gente tem o tempo presente da história da Mallory e a gente vai vendo em flashbacks como o mundo chegou nisso. Então, as primeiras notícias na TV, como as pessoas estão reagindo, e aí 4 anos depois, que é o tempo presente dela, a gente entende que as pessoas, ainda que existem ou que não se sabe mais o que está acontecendo, elas não podem mais sair de casa e olharem para a rua e olharem para as coisas, porque se elas verem essas criaturas, elas morrem. Então a própria capa do filme do Bird Box é a mulher vendada, né? O que é legal de entender aqui? Para mim, o diferencial desse livro é, assim, se a gente vai falar num livro de que existe um prédio muito alto, a gente vai escrever, o autor vai escrever, o prédio era muito alto e você não conseguia ver o topo. Num filme, tu simplesmente mostra o prédio. Como é que você vai explicar um evento e alguma coisa que está ao teu redor quando tu não enxerga nada? E aí, essa é a fisgada do livro. A gente vê tudo o que está acontecendo, ou que não necessariamente a gente vê, mas a gente entende tudo o que está acontecendo pela visão da Mallory e como ela começa a descrever as coisas, só que sem saber direito o que ela está vendo. Então tu tá, ao mesmo tempo que tu está acompanhando uma pessoa que está, entre aspas, cega ou ela está vendada, tu também tá no escuro, porque tu não sabe o que ela tá enxergando, e vocês vão descobrindo as coisas junto. E aí, por que eu falei lá no começo que essa história ela é muito mais urgente? Porque a forma de escrita do Josh Malerman, ela é muito direta e ela é muito seca. Mallory tropeçou em uma coisa, encontrou a coisa era tal coisa, pelo que ela presume. E aí, quanto menos tu explica, mais espaço pro desconhecido tu deixa. E ao mesmo tempo que esse livro ele é agoniante, ele te traz uma ansiedade, eu não indicaria muito para pessoas muito ansiosas, porque o tempo inteiro tu tá sem saber o que tá acontecendo. Ele é muito angustiante, como eu falei, ele é um suspense muito forte e ao mesmo tempo ele é um terror muito pesado. Aqui a gente vai encontrar cenas de banho de sangue, tripa, assassinato, muita coisa. Esse livro é muito denso, muito pesado, mas ao mesmo tempo a forma que o Josh Malerman consegue trazer os elementos para dentro da história é cativante. Esse aqui é um livro que, se você sentar com o tempo, em 3 sentadas e de 1 hora e pouco você consegue ler o livro inteiro,
porque tu não consegue parar de ler, tu não consegue parar de acompanhar a história de sobrevivência dessa mulher. Porque o que é legal também de destacar aqui é que muitos filmes, muitos livros que a gente lê, a gente sempre vai ter um ponto de esperança, vai ter um objetivo que vai te trazer uma redenção, um ponto final, alguma coisa de esperança. Nesse livro aqui não existe isso. Esse livro é extremamente decadente, extremamente, como é que eu vou dizer, pessimista, porque não existe um mundo e a personagem tem que sair de casa sem poder ver o mundo e ela tá sempre tateando as coisas e ela tem 2 crianças e as criaturas, estão em volta dela o tempo inteiro e ela não sabe o que tá acontecendo. E é uma doideira esse livro. Esse livro, ele não é meu preferido de terror, mas é o que com certeza eu fiquei mais emocionado lendo, assustado, ofegante e com falta de ar, porque só lendo para vocês entenderem. Não levem o Bird Box como consideração, o filme, porque o filme não é isso. O filme é uma coisa muito mais leve. Aqui a gente torce o tempo inteiro por uma mãe com seus filhos no meio do nada, e aí é muito legal de ver o quão agressiva ela é com os filhos, porque ela não consegue se relacionar com eles, porque ela acha que eles vão morrer o tempo inteiro, porque eles não têm esperança, e ao mesmo tempo ela ama suas crianças e ela quer o melhor para elas, e aí, gente, é uma agonia sem fim, é um suspense, é um terror, é uma história cativante demais. E se eu pudesse indicar um livro para alguém que quer se assustar e ficar preso a alguma coisa, seria com certeza A Caixa de Pássaros. Eu acho que mais pra frente ele vai ser mais reconhecido, porque eu nunca li nada parecido. Mesmo, não tô puxando o saco do livro. Ele é muito mais visceral do que poético, como Magic e o Monstro, e muito mais pessimista do que Coraline, quando a gente fala de uma criança, por exemplo. Aqui a Coraline eu acho que não teria chance. Dito isso, uma história muito pesada. Bom, eu não vou falar mais, eu vou ser urgente que nem esse livro. Leiam Caixa de Pássaros e até semana que vem e tchau.